dia. Olá, bom dia! Bom dia, minha amiga. Tamo junto aí de novo. Estamos juntas de novo. Vamos lá. Conversar sobre o princípio de tudo. No princípio, tudo era espaço, um grande vazio cheio de infinitamente. Um amplo, inerte e acolhedor espaço, receptivamente infinito. Um espaço que tudo continha e nada existia. Esse é o éter. Desse espaço tão cheio de vazio surgiu uma inquietação, algo que gerou movimento, quase dança, vibração de tanto vazio que ali se enchia. O vazio era tanto que se movia, dançava, rodopiava, subia, espiralava. De repente, o vazio ventava. Entediado de tanta inércia, aquele monte de vazio dançou e dançou, e o que nada era ganhou movimento, leve e um pouco denso, um quase corpo, invisível, leve, intenso. Esse é o ar. De tanto movimentar, girar, espiralar, soprar, o que era nada em movimento se aqueceu, e o calor em movimento se acendeu. E todo aquele nada de luz se encheu. Tanta luz em movimento se explodiu. E aquele ar que tanto se movia, que explodiu de tanta euforia, pariu o fogo e o calor que reluzia. E então o vazio, cansado, estafado, pleno de tanta alegria, relaxou, derreteu, escorreu e em água se bebeu. O vazio, que antes era nada, agora fluía, ondulava, chovia, se movimentava, dançando mais denso. Nesse corpo fluido e pesado, foi se sentindo tão cansado o vazio, que a vontade era de ficar parado. O vazio decantado foi ficando tão aglutinado que o corpo antes fluido e dançado virou terra e vivenciou o estagnado. Virou corpo denso, estruturado, cheio de formas, limitado. Virou chão para ser pisado. E naquele infinito espaço, onde o vazio era nada, tudo passou a acontecer. E dançar, e mover, e subir, e aquecer, e descer, e fluir, escorrer e aquietar, enrijecer e se transformar. E a vida passou a acontecer. Bom dia. Bom dia, que lindeza! Até me inspirou aqui. Vamos lá, um pouco de arte para Soprar, começar essa soprar um manhã. pouquinho. Bom dia. Maravilhosa. Renata, de onde é esse texto? Esse texto é meu. Eu recebi numa manhã de um sábado, depois de um período em que eu entrei num mergulho de estudo dos elementos. E aí eu escrevi assim, só fluiu, né? Ai, Então, seja bem-vinda, Renata. Que ótimo. Conheci a Renata há pouco e estou encantada com ela. E eu ai, vi que que legal. minha amiga Remor entrou aí também. Nossa, que delícia!
Que uau! Renata, se quiser o texto, entre em contato depois Ê! pelo direct que eu posso mandar. Duas Renatas queridas aqui com a gente nessa manhã de sábado, falar do elemento ar. Vamos então, né, falar desse elemento. Já respirou fundo hoje? Começa na respiração, né? Melhor É de forma de graça. perceber o ar. O ar é de graça, gente. Uau! E o ar nos conecta, né, a todos. O ar é essa coisa invisível que permeia tudo e todos e que nos conecta, nos faz únicos. O ar que entra dentro de mim é o ar que também entra dentro de você. E por esse elemento a gente se conecta. Por esse elemento as informações são levadas para lá e para cá, o som é levado para lá e para cá. É um elemento da comunicação que permite, né, o ar que passa pela nossa garganta e permite que a gente fale, que a gente transforme em sons e palavras esse emaranhado de pensamentos que permeiam essa mente. Te sopro a palavra. Acho que você esqueceu de se apresentar, mas eu vou me apresentar e depois eu passo, eu Tá sopro bom. para você de novo. Bom, eu sou a Milena, uma estudiosa do movimento e que utiliza como ferramentas a dança e as técnicas de yoga. E pelo menos, assim, o que eu mais tenho estudado nos últimos tempos é o movimento da energia, né? Isso me interessa muito. E encontro muito, muita riqueza no estudo da dança e das técnicas de yoga. Então, essa é a minha linha. Faço trabalhos com mulheres há mais de 20 anos, sempre relacionando a culturas ancestrais, para resgatar ritos que eu considero importantes, assim como os ciclos da natureza, né? A celebração dos ciclos da natureza, sempre no intuito de resgatar o movimento e a dança como práticas espirituais, que assim eu considero na minha vida. Também sou artesã de joias e amuletos femininos e também estudiosa da vibração do som. Sou uma nada yogini. Essa sou eu. Maravilhoso trabalho. Agora sopro para você de volta. Bom, eu sou a Mari. Eu pratico cuidados naturais comigo, com pessoas, com plantas, com o mundo. E para isso eu fui buscar algumas formações, como a medicina ayurvédica, como aromaterapia clínica, a enfermagem. Circulei aí por diversas áreas de conhecimento para me ferramentar nessa arte do cuidado que eu pratico, na verdade, desde criança, com as bonecas. Comecei com as bonecas, era algo muito forte em mim, o cuidado e a vontade de cuidar. E eu sigo aí por essa vida, cuidando, através das ervas, principalmente, o reino vegetal me encanta profundamente e sinto que tem muito aprendizado nesse reino. Todos eles, na verdade, mas o reino vegetal em especial, as plantas aromáticas, né, que liberam aí o seu aroma, a sua comunicação. Uma das formas de comunicação das plantas é através do aroma que é desprendido no ar. E é isso, eu sigo aí nesse estudo para sempre sobre essa interação e essa conversa do reino vegetal com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa energia
e todas as formas de cuidado. Sim. Acho que é isso. Bom, eu e a Mari, a gente se conhece pela troca constante das nossas medicinas, dos nossos saberes, e a gente costuma conversar muito e sobre esses temas, sobre essas questões todas, né, de natureza, de cuidado com o corpo, com a mente. E essa live é só mais uma das nossas conversas aqui com um tema, né? E o tema que a gente traz hoje, seguindo na linha que a gente propôs, né, de trabalhar os 5 elementos aqui em live. E esse trabalho está nos trabalhando intensamente. A gente ontem Sim, terminou a live do fogo e acho que a gente ficou umas 3 horas, uma ouvindo a outra e trazendo questões relacionadas ao terceiro chakra e questões relacionadas ao fogo interno. E foi maravilhoso. E agora a gente está aqui hoje para trazer essas reflexões sobre o elemento ar em nossas sim. vidas, né? Primeiro, eu gostaria de trazer um pouco da simbologia, dos aspectos, das qualidades do elemento, né? O ar é ele é invisível, ele tem a leveza, né? Uma sensação de leveza quando a gente pensa em ar, liberdade, expansão, respiração e principalmente a comunicação, né? Ele é um elemento comunicador e movimenta tudo. Ele que movimenta, eu estava refletindo aqui, né? O ar que movimenta o fogo, ele acende o fogo e movimenta o fogo. E a gente vê o movimento do fogo é o movimento do ar, na verdade, né? Então você consegue ver o ar em movimento e a fumaça que sai do fogo também a gente consegue ver o ar a partir da fumaça. A Das gente também pode. partículas de terra, né? Exato, exato. E a gente também pode ver o ar movendo as marés, né? Então quando a gente olha a água toda em movimento, na verdade a gente está vendo o movimento do ar. E também nas folhas das árvores, nas ventanias, então a gente começa a ver o ar se movendo, né? É muito presente e constante, né? Na verdade, o ar nesse sentido visual. E também a gente sente muito o ar, não só na respiração, mas quando venta, a gente sente na pele, a gente sente o ar movendo os nossos cabelos. Então, é um elemento bem, bem constante, se a gente parar para observar e honrar. Nas asas dos Nas asas. pássaros, assim você está falando, exato. Os Mas pássaros são, é só tem, interessante. Desculpa. os pássaros são animais que se movem pelo ar, né? Isso. Só O para ar em pontuar. si, o ar enquanto elemento, a gente não vê. A gente vê as coisas que se movem por conta do ar. Então, o ar é um elemento que a gente sente. A gente pode perceber o ar pelos outros elementos que se movem nele e pela sensação tátil. Então, o nosso tato é o sentido capaz de captar esse elemento, capaz é o que torna essa relação, né, entre nós e o elemento é através do tato, é através mesmo inspirando, eu sinto o contato do ar com as minhas narinas, a temperatura do ar. Então, é um elemento que gera, que ativa essa capacidade das sensações. Então, ele está muito relacionado com o nosso sistema nervoso. E justamente é esse elemento que é capaz de equilibrar ou desequilibrar o sistema nervoso, ou é através desse elemento que a gente pode buscar o equilíbrio do sistema nervoso. Então, quando vem uma sensação de ansiedade, de excesso de pensamentos, de nervosismo ou desequilíbrios do sistema nervoso, a forma mais rápida e mais eficiente de equilibrar isso é observando a respiração e
provocando um exercício de respiração consciente que vai colocando em equilíbrio o ritmo da respiração. E isso gera uma série de reações no corpo que vão acalmando, apaziguando. Ou através da massagem, do toque, que é a ativação desse sistema nervoso relacionado com o ar, é que a gente vai também conseguir equilibrar esse elemento quando ele está enlouquecido dentro de nós. Então, respiração e toque são duas ferramentas simples, acessíveis. O toque pode ser o alto toque ou receber de alguém uma massagem ou mesmo um abraço, né? Isso faz com que esse ar enlouquecido dentro se apazigue e entre num ritmo. A Bianga, maravilhoso, massagem com óleo, então, e com aromas, coloca muito em equilíbrio o sistema nervoso. Então, ixi, travou O aqui ar para tem mim. essa qualidade de realmente você falou e me veio assim, né? O ar, ele toca a nossa pele e realmente causa um efeito. Quando o ar é um pouquinho mais frio, a gente arrepia inteira, né? Então ele nos toca literalmente. E às vezes causa sensações, né? Às vezes é isso, arrepia todos os seus poros. Ele se relaciona com a gente o tempo todo. Aí pego o gancho para falar um pouco do movimento, sempre, que é a minha história pessoal, né, de estudo. E é incrível como, para mim, dançar é mover o ar. Eu sempre falo isso muito nos meus trabalhos, né? E quando a gente começa a perceber isso, tomar consciência de que dançar é mover o ar, você começa a interagir com o ar de uma outra maneira. E eu observo muito na dança a função dos giros, mais uma vez trazendo, né, a função dos movimentos primários, né, os giros, as ondulações. O giro, ele movimenta o ar criando um vórtice. E quando se gira também, a energia do ar sobe. Isso também a gente vê nas térmicas, né? O giro faz a energia aquecer e subir. Então, olha a importância, né? Tem até aquela dança religiosa da qual eu sou iniciada, que são os sufis que realizam, os derviches, né? Que eles ficam girando justamente para entrar, para centralizar a energia, para encontrar o eixo do corpo e alinhar e centralizar toda a energia. E aí também pegando o gancho para a energia eólica, como a energia eólica é criada. São objetos imensos que ficam girando, né? Então a importância mesmo do movimento do ar ser um gerador de energia. De E como a energia. dança pode trazer isso para a gente assim imediatamente. As crianças giram muito, né? Eu lembro, eu pelo menos, de criança, tinha essa vontade de ficar girando. É um movimento altamente equilibrador e gerador de energia. Que legal, que legal. É um elemento, assim como o fogo, né? Que tem essa energia ascendente, leve e que é elevante. E essa ideia do giro, né? Do fluxo cósmico, Tudo gira, né? tudo gira, tudo gira. Fico muito Agora zonza a com o Renata giro. falou das onça. Tem técnicas de giro, mas nem todo mundo consegue girar bem, porque às vezes tem esses problemas de labirintite, né? Precisa só ver se você não tem essa questão. Mas existem técnicas, e eu também fico tonta, mas eu aprendi a girar e, e eu uso como medicina para mim, muitas vezes. Eu até esqueço, deveria usar muito mais, porque o giro, o que eu entendo a partir desses
experiências que eu tive com o Giro Sufi, é que você consegue de fato equilibrar a energia, porque você tem que encontrar o seu centro. Senão você fica tonta. Então é toda uma busca de encontro ao centro e de perceber o movimento do ar mesmo que você mesma vai gerando. Então você começa a girar, você vai gerando um movimento e depois você entra numa espécie de inércia no próprio movimento Uhum. do ar, que é o vórtice da energia, né? O vórtice de energia, que junto tem o vórtice do ar também, né? É Sim. incrível, super, super Uma incentivo. coisa bem legal de perceber o ar, eu lembro de criança de botar a mão para janela, para fora da janela do carro e que você sente, você quase que pega o ar, né? Ele tem uma densidade quando a gente está em movimento. Você vê o quanto tem ali, tem uma densidade, dá para perceber na mão, né? Apesar da gente não enxergar. É muito incrível reconhecer isso, reconhecer esse elemento e o quanto estamos todos aqui nessa sopa de ar, né? Em contato, em constante comunicação e contato. É o elemento que nos coloca em contato. Então, toda a informação, toda os pensamentos, né, das pessoas e ações e frequências vibracionais, porque pensamentos e emoções geram frequências, né? Tudo tem uma frequência e essa frequência ela movimenta esse ar. Então, a gente está emanando o que a gente é através do elemento ar. Então, estamos nessa sopona emitindo e recebendo essas frequências vibratórias. Isso explica também, por exemplo, um momento como esse que a gente vem vivendo, né? O quanto eu percebo em mim muito forte desde o começo da pandemia, assim, o quanto tem algo que está no ar, muitas vezes de medo, de ansiedades, de inseguranças. Claro que tem a individualidade disso, mas a gente está em contato. Esse é o inconsciente coletivo. Ele se propaga através do ar e estamos aqui sempre em contato. Hoje eu vou brincar com esse elemento maravilhoso. Tem sido Também, muito bom. A gente, assim, para mim, prestar atenção em cada elemento para fazer essa live, refletir sobre ele e entrar em contato, né, com cada um dos elementos. se Muito dedicar, medicina. né, a observar, entrar em observação. Isso é honrar os elementos, né? Não adianta, sei lá, escolher uma data específica, parar e fazer todo o ritual de honrar os elementos se a gente não está em observação deles durante a vida, né? Durante o dia. Honrar, se a gente conseguir honrar todos os dias um pouquinho cada elemento observando, o ar, né, por exemplo. E a Renata tinha colocado uma coisa que eu fiquei com vontade de responder, que ela falou que ela é muito vata, né? E a gente já entrou bastante nesses assuntos de Ayurveda para falar também Sim. da relação com os elementos, mas ela estava falando em relação ao giro. E isso eu tenho vontade de responder a ela, que eu aprendi a girar quando eu entendi que eu tinha que prestar atenção nos meus pés, que todo o foco da minha atenção era na minha respiração e no ritmo dos meus pés. Então Uau. eu tenho que vir para a terra, eu tenho que enraizar para poder girar e não ficar tonto e não cair. E é toda a minha fala no meu trabalho, né, Mari? Enraiza para poder voar, né? Claro que você não vai voar porque você ser humano não tem asa, mas enraiza, presta atenção nos seus pés, nas suas pernas, para você poder expandir e entrar em conexão com o ar sem ficar tonto e cair, exatamente isso. Então, Perfeito. quando você for tentar girar, traz toda a sua consciência para a sola dos pés e para a respiração. Ritmo, é ritmo, né? E Ritmo. a Mari falou do ritmo também. Eu acho que o ar tem muito isso, o ritmo respiratório, o pulsar, né, da vida, do coração, tá tudo ligado à Então, respiração.
O ar, né? A gente percebe aqui, o chakra cardíaco está muito relacionado a esse elemento, porque justamente o coração ele pulsa num ritmo. E a gente pode perceber uma oscilação de ritmos conforme as emoções, né? Conforme as águas se movimentam, ou o contrário, essa oscilação do ritmo de ar que movimenta as águas, enfim. Mas é um elemento que habita, né, essa região. Quando a gente inspira e expira, o nosso pulmão, é toda essa região aqui do cardíaco que está sendo afetada mais diretamente por esse elemento ar. Então, na Ayurveda, justamente, a Ayurveda é toda, a medicina ayurvédica é toda baseada no equilíbrio dos elementos, né? E em como a gente pode, através de alimentos, atividades, ações, pensamentos, buscar a energia do elemento oposto ao que você está em desequilíbrio exacerbado, né? Ixi, travou aqui, voltou. Já voltou. É. Travou a Então, imagem, mas não travou o som. tá. Na Ayurveda se diz que o primeiro elemento que se desequilibra é o ar, é o vata. É o que mais fácil, porque o ar não tem a consistência que a terra tem, né? Então ele muda muito fácil, é muito rápido a possibilidade de mudança e para qualquer direção. Então é sempre por ele que a gente precisa começar a equilibrar o corpo, precisa sempre equilibrar a vata. Então as duas, assim, duas principais medicinas da Ayurveda são os pranayamas, que são os exercícios de respiração, e a massagem, que também é um meio rápido de equilíbrio do vata, desse elemento ar. E aí, através do equilíbrio do ar, restabelecendo um ritmo, você equilibra muito mais facilmente todos os outros elementos. Sim, Vatei perfeito. depois da maternidade. Que ótimo. É É, uma loucura, né? Uma bomba de hormônios e, enfim. Mas cada um vai desequilibrar em algum elemento característico, né? Para cada um é um elemento que é o que mais fácil sai do prumo. na ciência do yoga, como você até comentou já, o ar está relacionado ao quarto chakra, né? Quarto centro de energia do corpo. Para quem não sabe o que é chakra, que também não é tão comum. E está ligado, óbvio, ao pulmão, ao coração, né? É o centro chamado cardíaco, ou anahata, em sânscrito. E está ligado justamente com a respiração e a distribuição, né? Com a respiração do prana, né? Que vem através do ar, e a distribuição dessa energia no corpo todo. Em sistema energético, a gente fala energia, mas se a gente vir para esse plano físico, é a respiração. E emocionalmente, ele está ligado, olha só que bonito, né? Da forma com que a gente recebe a energia do amor e como a gente coloca para fora a energia do amor. E todas as disfunções disso, claro. Né? Então, essa relação da alta aceitação, como eu aceito o mundo, como eu recebo o mundo ou a relação com as outras pessoas, e como eu devolvo, né? E como eu entrego. Como a gente respira o mundo. É bonito isso, né? E está muito ligado ao quarto chakra. E está ligado ao ar. Algo mais, Mari, que você gostaria de colocar em relação ao emocional? O que eu queria trazer também é o quanto os nossos pensamentos estão ligados a esse elemento. O fluxo de pensamentos é como o ar que circula. A gente não. Sonhei com dois homens me tirando de um congelador e quando o gelo derretia, eles diziam pranayama. Olha só as, os sonhos aí. Então, olha que interessante, né? Essa coisa do fluxo mental
tudo cabe aqui, né? Qualquer coisa, até voar a gente pode nos pensamentos. A gente pode qualquer coisa. E pode se movimentar e atravessar paredes. E aqui nesse plano dos pensamentos há um movimento constante, que é como é o ar aqui fora, né? Que carrega aí informações diversas para lá e para cá o tempo inteiro, ininterruptamente. Às vezes isso pode estar mais calmo, mais tranquilo, e às vezes pode estar num grande vendaval, né? Ou num furacão, enfim. Aproveitando para falar das forças destrutivas do ar também, né? Justamente os furacões, os tufões, são manifestações do ar que são destruidoras, parte da força destruidora da natureza, né? Destruidora e renovadora, porque está sempre ligado, né? O que destrói Sim, também renova, e o ar também tem essa potência de destruir. sim, sim, E também que a gente não falou, né? O ar é um carregador de sementes, né? Ele, através do movimento do ar, que as sementes vão sendo espalhadas pelos pássaros também, né? Cocô dos pássaros, que eles fazem depois e vão espalhando as sementes, mas também através do ar, porque eles voam, né? sim. Então é muito bonito e simbólico essa função do ar, né? De espalhar, de Desparramar comunicar, a de levar semente. de um lugar para o outro as sementes, para que possa, então, a gente ter essas florestas imensas que ainda temos nesse planeta. Sim, sim. E aí, pegar uma brecha aqui para falar dos ventos que trazem a primavera. Eu aqui onde eu moro, eu noto isso muito claramente. Quando eu só começo a sentir a primavera, não é quando estão dizendo que chega a primavera, mas é quando os ventos começam a anunciar a primavera. E é um vento que ele é diferente, assim, ele é constante e fresco. E aí você, não sei, parece que ele vai limpando alguma coisa que ficou do inverno, assim, dessa densidade do inverno. E é algo que eu honro muito dentro da primavera. E hoje eu senti, eu saí um pouco assim e senti, eu falei, nossa, a primavera chegando mesmo. Tem vários sinais, né? Mas os ventos, é isso, é uma ventania revigorante, exatamente, dá uma Revigorante. sensação de revigoramento mesmo. E eles vêm anunciando. E aí eu aproveito para falar para Fala. vocês que a gente está programando um retiro de equinócio de primavera, do dia 20 ao dia 23. Eu e a Mari unindo nossos saberes num lugar especial de natureza intensa, um templo de natureza mesmo. A gente vai estar reunindo uma roda de mulheres para praticar autocuidado e danças sagradas. Então, fica o convite já. E fazer mais um mergulho nos elementos, né? Isso, ar parado, ela trouxe o ar parado é pesado, exatamente. É esse termo que a gente usa às vezes, nossa, esse ar tá tão parado e falta movimento, né? Ele vai ficando denso e até acomoda aquela poeira toda, né? Então já tem uma relação com a terra também, né? De acomodar a Vai poeira no lugar. densificando a energia. Aquele ar com poeira, aquele ar fechado, né? E tem essa coisa do. Eu estava até também pensando em trazer para vocês um pouco da relação dos elementos em relação à vibração, né? A gente falou que a terra é o elemento mais denso, a água é um elemento denso também. O fogo já começa a ficar menos denso e é um elemento ascendente. O ar já é um elemento bem menos denso, né? Então já vai, a gente percebe como vai da terra para o ar, vai sutilizando a matéria, mas ainda tem densidade, né? A Tem gente ainda densidade. vive sobre a densidade do ar, né? Fora só da camada de ar que é uma outra frequência, uma outra vibração. E era isso que eu queria trazer também para a gente refletir sobre a densidade
do ar. Ah, uma coisa também que eu acho legal da gente falar, refletir juntas, é sobre essa questão dos centros de energia do corpo, porque o cardíaco, que está relacionado com o ar, são 7 centros, né? Que a gente conhece, os mais conhecidos que estão na coluna vertebral, próximo à coluna vertebral, na região. O cardíaco, que é o centro do ar, é o centro, desculpe, é o chakra que está entre, vamos dizer, o céu e a terra, porque tem 3 chakras que são mais densos, que são a terra, a água e o fogo. O cardíaco, desculpa, o centro Muladhara, né, ligado à terra, o umbilical ligado às águas e o Manipura ligado ao fogo. E aí vem o cardíaco, que é o Anahata, que está no centro, que divide os chakras ou os centros de energia do corpo superiores, que vão ficando bem mais sutis e se relacionam mais com o universo sutil do que com o universo matéria, com o universo denso. Então ele é um divisor de águas mesmo. Não sei se compliquei muito, qualquer coisa, se quiserem perguntar, se ficou meio desconexo. Mas eu acho importante trazer essa relação do ar com esse centro, né? É um centro que começa a se comunicar mais com o campo sutil, com a energia sutil. A gente tem essa capacidade de, pela respiração, já ir também se comunicando mais com os campos mais sutis, né, de consciência e tudo. Pela respiração, a gente equilibra a parte densa e a parte sutil. Através da respiração consciente, eu percebo mais o corpo, eu habito o meu corpo físico, né? Quando a gente pensa, porque respirar não é algo que a gente precise pensar no cotidiano. A gente só respira, né? O corpo só sabe e você não precisa ficar pensando em respirar. No entanto, quando eu trago a atenção e a consciência para minha respiração, eu acordo o corpo. Eu acordo para o corpo, né? Eu tomo consciência dessa matéria densa, das sensações de expansão e contração, do tato, do contato do corpo, né? Basta prestar atenção e basta a gente falar em respiração. Eu tenho certeza que todo mundo aí fez uma respiração um pouco mais profunda, né? Quando a gente traz isso para a consciência, a gente acorda para o corpo. E respirando consciente, a gente se conecta também com os aspectos mais sutis. A gente coloca ritmo nesses pensamentos enlouquecidos, a gente traz esse alinhamento, por isso tão importante, necessário, e vou te falar que eu não tenho feito muito e acordei para isso, dos exercícios respiratórios, quando a gente está com um fluxo mental muito grande, uma intensidade. Hoje em dia há um bombardeio, né, de informações, de então, na verdade, assim, sempre na hora de dormir é um momento que eu faço isso, assim, de eu deito na cama, fico assistindo o filminho mental. E aí eu começo a respirar e prestar atenção na respiração e habitar o meu corpo e relaxar conscientemente, e aí eu vou conseguindo adormecer. Então, essa prática eu tenho o hábito de fazer, é quase já automático, né? Esse momentinho de ir dormir, apagar a luz, então sai a visão, e aí eu começo a prestar atenção na respiração e venho para o meu corpo e permito esse relaxamento. Aí a Cissa está falando, por isso que a morte assusta, porque a gente para Parar de de respirar. respirar. É, exato, eu acho que deve. É uma contração, né? Um recolher, né? Um recolher. E aí eu fiquei pensando aqui também no ar como nesse ritmo respiratório, como esse movimento de expansão e recolhimento, né? E a morte, ela trazendo a questão da morte, a morte vai só recolhendo, 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 não expande mais, né? Não Mas recebe olha mais. que interessante. O último suspiro é um expirar. Ninguém morre
inspirando, o ar sai, eu entrego, eu me misturo na sopa cósmica, né? Eu volto. Entrega, né? Então, olha, interessante essa visão. Eu nunca tinha pensado sobre isso, mas a hora que a gente morre, a gente expira, né? O último suspiro é um inspirar e soltar, e aí eu libero essa energia toda nesse campo e abro mão do corpo físico, da matéria densa. Aí a Camila está dizendo, mas aí você voa, exatamente. Aí você deixa a matéria, né? Deixa, a gente imagina, né, gente? Eu não lembro assim, então, para especificar, mas a gente deixa a matéria e pode ir para um outro plano, né? E a Camila, aí alguém tinha falado antes, mas aí você voa, exatamente, é o sopro para você voar. O sopro do voo. A Renata tinha dito que passou, assim, vai perdendo, né? Que a gente tinha que respirar. E isso me lembrou um médico acupunturista que me disse: Você sabe para que que a gente vive? Para respirar. Se contenta em respirar, em respirar bem e deixa as coisas acontecerem. Como é difícil, né? E Só vamos traduzir respira. isso. Se preocupa apenas em respirar, ele falava para mim. Isso fez muito Maravilhoso. sentido e a fala da Renata me lembrou isso. Vamos traduzir isso, né? Porque o respirar está aqui. Então, a vida se reduz em receber e doar amor. Que é a É para isso que a respiração. gente está aqui, para E aí aprender. não recebe do jeito que queria, e não consegue doar do jeito que quer também, e aí fica aquelas questões, né? Isso são as questões do quarto chakra, né? Uhum. E, e a gente não aprende, muitas vezes, a problemas nesse receber o amor, porque na infância não recebeu da forma que queria, né? Gente, Ai, isso está Fê, que demais. delícia! Você está aí ainda! Que É muito bom! bom a interação de vocês, viu? É, Nossa, a gente faz está uma aprendendo. diferença. Eu sou novata de live total, tô aqui, a Mari tá